No final da vida, os médicos do palácio começaram a evitar olhar diretamente para o rosto da rainha. Algo estava acontecendo com seu corpo. No coração da corte francesa do século XVII, onde luxo e aparência eram quase tão importantes quanto o próprio poder, existia uma regra silenciosa. Uma rainha deveria parecer perfeita. Vestidos magníficos, maquiagem cuidadosa e retratos oficiais cuidadosamente pintados ajudavam a manter essa imagem diante do mundo. Mas nos últimos anos de vida de Anne of Austria, algo começou a acontecer que nem mesmo o poder da monarquia conseguia esconder. Pequenos sinais começaram a aparecer em seu rosto. No início eram apenas irritações discretas na pele, manchas que os criados tentavam esconder com camadas de pó e maquiagem. Na corte ninguém comentava, mas os médicos sabiam que aquilo poderia ser apenas o começo de algo muito pior. Com o passar do tempo, os sintomas se tornaram mais evidentes. A pele da rainha parecia cada vez mais frágil, marcada por inflamações e feridas que demoravam a cicatrizar. Em uma época em que a medicina ainda era extremamente limitada, qualquer doença podia se tornar perigosa rapidamente. Os médicos da corte aplicavam pomadas estranhas feitas de ervas, metais e substâncias que hoje parecem quase absurdas. Algumas dessas misturas apenas irritavam ainda mais a pele. Mesmo assim, ninguém ousava dizer que os tratamentos estavam falhando. Na França daquele período, admitir que a saúde da rainha estava se deteriorando poderia ser visto como um sinal de fraqueza do próprio reino. Dentro do palácio, a rotina começou a mudar. Criados eram instruídos a preparar maquiagem mais pesada antes de qualquer aparição pública. Espelhos eram evitados em certos momentos do dia. Retratos oficiais passaram a ser cuidadosamente controlados para evitar mostrar qualquer sinal de deterioração física. Ainda assim, as pessoas da corte começaram a perceber algo estranho. Alguns conselheiros evitavam olhar diretamente para o rosto da rainha durante reuniões. Outros mantinham uma distância respeitosa, fingindo que nada estava acontecendo. Era uma espécie de pacto silencioso. Todos viam as mudanças, mas ninguém comentava. Com o tempo, as dores também começaram a aumentar. A rainha passou a sentir um desconforto constante no rosto e na cabeça. Em certos dias, as inflamações eram tão intensas que ela preferia permanecer em seus aposentos privados, longe dos olhos da corte. Mesmo assim, Anne de Áustria continuava participando das decisões políticas mais importantes do reino. Ela havia governado a França durante períodos turbulentos e sabia que demonstrar fraqueza poderia gerar instabilidade política. Por isso, sempre que possível, aparecia em público com postura firme, escondendo o sofrimento atrás de gestos controlados e expressões calculadas. Os médicos começaram a suspeitar que a doença estava se espalhando lentamente. Alguns acreditavam que poderia ser resultado de infecções crônicas. Outros falavam em desequilíbrios no corpo, algo que na medicina da época era frequentemente associado ao excesso de certos humores no sangue. O problema era que nenhum tratamento parecia realmente funcionar. Compressas, pomadas e sangrias eram aplicadas repetidamente, mas os sintomas continuavam retornando. A cada novo tratamento frustrado, crescia o medo de que a doença estivesse se tornando permanente. Nos últimos anos de sua vida, o desgaste físico se tornou impossível de esconder completamente. Embora ainda aparecesse em eventos importantes, a rainha já não tinha a mesma energia de antes. Os criados notavam sua exaustão. Os médicos continuavam tentando tratamentos desesperados. E os membros da corte mantinham o mesmo silêncio desconfortável que havia se instalado anos antes. Era como se todos estivessem testemunhando lentamente a transformação de uma das mulheres mais poderosas da Europa, mas sem coragem para admitir o que estava acontecendo. Quando a saúde de Anne de Áustria finalmente começou a falhar de forma mais grave, o palácio já estava acostumado àquela atmosfera de tensão silenciosa. A doença que havia começado como pequenas irritações na pele, agora fazia parte da história final de sua vida. Mesmo assim, ela continuou sendo lembrada como uma figura central da política francesa, alguém que governou em tempos difíceis
e influenciou profundamente o destino do reino. Mas nos corredores do palácio, muito depois de sua morte, ainda se lembrava do período em que algo estranho começou a acontecer com o rosto da rainha, e de como toda a corte fingiu não perceber.